A gente olha para o chão e tem a impressão de que tudo é sólido, parado, permanente, né? Mas a verdade é que, neste exato momento, a gente está literalmente flutuando sobre gigantescos pedaços de crosta que se movem sem parar. Hoje a gente vai mergulhar na história incrível por trás da teoria que revolucionou nosso jeito de entender o planeta, a tectônica de placas. E tudo começa com uma pergunta quase boba. Uma coisa que qualquer um percebe ao olhar um mapa mundi. Se a gente reparar bem, a costa da América do Sul parece que se encaixa perfeitamente na costa da África. É como se fossem duas peças de um quebra-cabeça. Será que é só uma grande coincidência? Ou será que isso é uma pista de algo muito maior? Pois é, essa pergunta ficou no ar por séculos e deu início a um debate enorme. Para a gente entender como a ciência chegou na resposta, precisamos voltar um pouco no tempo e ver quais eram as primeiras ideias para explicar as coisas gigantescas no nosso planeta, como, por exemplo, as cadeias de montanhas. No século XIX, basicamente, duas grandes ideias competiam para explicar isso. De um lado, tinha a teoria da Terra em contração. A lógica era a seguinte: o planeta um dia foi uma bola de fogo, e com o tempo foi esfriando e, portanto, encolhendo. A crosta, que é a casca, teria que enrugar para se ajustar, formando as montanhas. Pensa numa uva virando uva passa. Já a outra ideia era o exato oposto: a Terra em expansão. Nela, o calor do núcleo estaria fazendo o planeta inchar, e isso explicaria as grandes rachaduras e por que os continentes pareciam estar se afastando. E aí é que estava o problema. Nenhuma das duas teorias conseguia explicar tudo. A da contração era ótima para explicar as montanhas, mas não dizia nada sobre aquele encaixe dos continentes. A da expansão explicava o encaixe, mas não dava conta das montanhas. Ou seja, a comunidade científica estava num beco sem saída. Claramente, faltava uma peça nesse quebra-cabeça. E essa peça que faltava veio de onde menos se esperava. É aí que entra na história o nosso protagonista, um meteorologista alemão chamado Alfred Wegener. Em 1910, ele apareceu com uma ideia que ia virar completamente o jogo. O Wegener olhou para tudo isso e teve uma sacada genial. Ele propôs a deriva continental. A ideia dele era radical e, para a época, quase maluca. Os continentes não são fixos. Ele disse que num passado muito distante, todos eles estavam grudados num único supercontinente, que ele chamou de Pangeia, que em grego significa toda a Terra. E com o tempo, esse supercontinente se quebrou e os pedaços saíram derivando até as posições que a gente conhece hoje. Claro que uma ideia dessas não podia ser só um palpite. Wegener sabia que precisava de provas concretas. Então, como um verdadeiro detetive, ele passou anos juntando evidências. Ele construiu seu caso em cima de 4 pilares principais. A primeira evidência era geológica. Ele mostrou que não era só o contorno da costa que se encaixava. Se a gente juntasse os continentes de novo, as formações rochosas e as cadeias de montanhas de um lado continuavam perfeitamente no outro. Era como pegar as duas metades de uma foto rasgada e ver que a imagem se completa. Depois vieram os fósseis, e essa prova é fantástica. Encontraram fósseis de uma mesma planta, a samambaia Glossopteris, em lugares como América do Sul, África, Índia e até na Antártida. O detalhe é que as sementes dela eram pesadas demais para terem sido levadas pelo vento ou pela água através de oceanos inteiros. A única explicação lógica: todos esses lugares já estiveram conectados. E, por fim, as pistas do clima. Wegener encontrou marcas de geleiras antigas em regiões que hoje são superquentes, como o sul da África e a Índia. Geleiras na Índia? Como assim? A única forma disso fazer sentido era se no passado esses continentes estivessem localizados muito mais perto do Polo Sul. Bom, com tantas evidências, parecia um caso encerrado, né? O encaixe das costas, as rochas, os fósseis, as marcas de gelo, tudo apontava na mesma direção. Mas, acredite se quiser, a comunidade científica da época simplesmente odiou a ideia do Wegener. Ela foi duramente rejeitada. Mas por quê? Essa era a pergunta fatal, o ponto fraco da teoria. Wegener tinha muitas evidências de que os continentes se moviam, mas ele não conseguiu explicar como eles se moviam. Qual era o motor? Que força colossal seria capaz de arrastar massas de terra gigantescas através do planeta? Sem essa resposta, a deriva continental foi considerada uma ideia interessante, mas incompleta, e ficou esquecida por décadas. A resposta para esse mistério, ironicamente, não estava na Terra, mas sim escondida debaixo de quilômetros de água. Foi só depois da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento de novas tecnologias como o sonar, que a gente conseguiu pela primeira vez mapear o fundo dos oceanos em detalhe. E o que foi encontrado lá mudou tudo.
Mapeando o meio do Oceano Atlântico, os cientistas descobriram uma cadeia de montanhas submarinas gigantesca, a Cordilheira Mesoatlântica. E o mais chocante, bem no meio dela tinha uma fenda imensa. Parecia que o fundo do oceano estava literalmente se rasgando ao meio e se expandindo a partir dali. A prova definitiva disso veio do paleomagnetismo. A ideia é a seguinte: quando o magma sobe por essa fenda e vira rocha, os minerais de ferro que estão ali se alinham com o campo magnético da Terra, como se fossem agulhas de bússola. Acontece que, de tempos em tempos, o campo magnético da Terra inverte de polaridade e cada nova camada de rocha que se forma no fundo do mar grava a direção do campo magnético daquele momento, funcionando como um gigantesco gravador. E o que eles acharam? Um padrão perfeito de listras magnéticas, um espelho do outro, em ambos os lados da cordilheira. Essa foi a prova irrefutável. O assoalho oceânico estava mesmo se expandindo. Rocha nova era criada no meio e empurrava a rocha mais velha para os lados, levando os continentes junto. O motor que Wegener tanto procurou estava começando a aparecer. Com a descoberta desse mecanismo, a velha hipótese do Wegener finalmente foi resgatada, aprimorada e deu origem à teoria que hoje é a base de toda a geologia moderna, a grande teoria da tectônica de placas. Então, afinal, qual é o motor? É a convecção do manto. Imagine uma panela de água fervendo. A água quente sobe, esfria em cima e desce de novo. Acontece algo parecido dentro da Terra. O calor do núcleo aquece a rocha do manto. Ela sobe, esfria perto da superfície e desce novamente. Essas correntes circulares gigantes, mesmo sendo super lentas, são a força colossal que move tudo aqui em cima. E o que essas correntes movem? Elas movem a litosfera. A litosfera é a casca de fora do planeta, a parte rígida. Só que ela não é uma peça só. Ela é toda rachada em vários pedaços gigantes, como a casca de um ovo cozido quebrado. E cada um desses pedaços é o que a gente chama de placa tectônica. E essas placas boiando e se movendo estão sempre interagindo em suas bordas. Basicamente de 3 maneiras. Ou elas se afastam uma da outra, ou elas batem de frente, ou elas raspam uma do lado da outra. E é dessas interações que nascem os terremotos, os vulcões e as grandes cadeias de montanhas. No fim das contas, a imagem de um planeta estático e imutável foi completamente destruída. Em seu lugar, surgiu a visão de um mundo dinâmico, vivo e em constante transformação. E esse movimento todo acontece numa velocidade mais ou menos parecida com a velocidade com que as nossas unhas crescem, de 1 a 10 centímetros por ano. É tão lento que é impossível a gente perceber no dia a dia, mas, na escala de milhões de anos, é o suficiente para redesenhar completamente o mapa do mundo. E o que é tão poderoso sobre a tectônica de placas é que ela conecta tudo. Fenômenos que antes pareciam totalmente aleatórios, como terremotos, vulcões, a formação de montanhas, de repente, tudo passou a fazer sentido dentro de um único conceito. A superfície do nosso planeta está viva e em movimento. E isso nos deixa com uma última reflexão. A Pangeia não foi o único supercontinente, e o processo não parou. O Oceano Atlântico continua se abrindo, o Pacífico está diminuindo. Se a gente pudesse avançar o tempo, como seria a cara do nosso planeta daqui a 200 milhões de anos? A história da Terra está longe de acabar. Na verdade, ela está sendo escrita, centímetro por centímetro, bem debaixo dos nossos pés.